Olá, meu povo, a graça e a paz de Jesus a todos. Boa noite. Desculpa o atraso aí de hoje, mas aí não, a gente acabou de pedir um remédio aqui para ela e estava esperando um pouquinho, então começando agora. É, Estarei só hoje, sem a Sarinha e sem a Elo aqui, então vamos estar aqui para adorar ao Senhor e ministrar uma palavra de Deus, tá bom? Para a sua vida. Sejam bem-vindos aí, irmão Eduardo. Irmão Edilson, irmã Kátia, irmã Girlene, graça e a paz do Senhor Jesus. Vocês estão me ouvindo bem aí? Tá dando para ouvir legal? É. Sarinha não tá, mas tô aqui do quarto dela, ó. As bonequinhas delas estarão aqui representando a Sarinha. Tá bom? A paz aí, irmã Vânia. Graça e paz, irmão Eduardo. Sejam bem-vindos. Já já estaremos começando nessa noite. Tá bom? A paz Elô Favato, minha linda. Paz Lucas Carvalho. A paz irmã Fátima. Boa noite, irmã Kátia. A paz do Senhor. Seja bem-vinda, irmã Eliane, irmã Elinéia, paz, irmã Edilce, graça e paz. Tamo junto, Lucas. Deus abençoe sua noite. Vamos orar para nós começarmos nessa noite. Senhor, nós somos gratos ao Senhor nessa noite, pela oportunidade que temos, Senhor, mesmo distante, mas conectados pela internet, de adorarmos o Teu nome, de orarmos, mesmo distante fisicamente um do outro, mas com a nossa mente ligada ao Teu trono de graça, Senhor. Por isso, Senhor, nessa noite nós te rogamos, te oramos, Senhor, que o Senhor receba cada oração em cada lar, Pai, onde as pessoas estiverem conectadas contigo, orando, falando contigo nesse momento, que a oração seja ouvida, suba até o teu trono de graça. Senhor, no nome de Jesus, Pai, nós oramos pela nossa nação, oramos pelo Brasil, oramos por toda a liderança política da nossa nação, que a tua mão esteja orientando os nossos líderes políticos, que a tua bondade se estenda, que a tua mão se mova, Senhor, sobre Pai, a liderança política da nossa nação. Senhor, toma agora em tuas mãos toda a equipe dos médicos, Senhor, dos enfermeiros, os técnicos de enfermagem, todos aqueles que estão, Senhor, trabalhando com a área da saúde, Senhor, que nessa hora, Senhor, tua mão se estenda sobre todos e cada um, Senhor. Ó Pai, que tu sustente essa equipe médica, essas equipes médicas, Senhor, esses homens que são os verdadeiros heróis nesse momento. Que o Senhor os proteja de todo mal, Senhor, que o Senhor cuide de cada um deles. E, Senhor, cuidando no nome de Jesus, Pai. Ó Pai, nessa noite, Senhor, se tiver alguém também aqui com a gente conectado pela internet, ouvindo agora a nossa oração, precisando de cura, precisando de um milagre, de um toque do Senhor, que o Senhor possa tocar, que o Senhor possa visitar agora nesse momento, tocando, restaurando, transformando histórias, redimindo histórias, Senhor. Oh Pai, ressignificando, Senhor, nossas vidas, valores, mudando, Senhor, valores nessa noite, Pai. Oh Senhor, no nome de Jesus, nós te oramos, Senhor, nós te oramos no nome de Jesus. Graça e paz aí, irmã Aline, irmã Joa, diaconisa Palmira, os demais irmãos e irmãs que entraram depois da gente ter começado. Graça e paz. Que Deus abençoe suas vidas. O que tenho a ser, tanto amor
vai passar, mas tua verdade ficará. Jesus, eu só tenho a esperança para mim. Se estou triste, minha fé está em ti. Tua mão sustenta o céu e sustenta o meu viver. Teu amor me guiará até o fim. O que tenho a não ser tanto amor em teu olhar. Esse mundo vai passar, mas tua verdade ficará. Jesus, eu só tenho a ti esperança para mim. Se estou triste, minha fé está em ti. Tua mão sustenta o céu e sustenta o meu viver. Teu amor me guiará. Jesus, eu só tenho a ti. Jesus, eu só tenho a ti. Jesus, eu tenho a ti. Jesus, eu só tenho a ti. Jesus, eu só tenho a ti. É a mão do Senhor quem nos guia, quem nos sustenta. É a mão do Senhor quem nos leva a viver o propósito de Deus, a chegar no propósito de Deus. É a mão de Deus quem escreve a nossa história. A nossa história não tem um... Voltou, gente? Caiu aí a conexão. Vocês estão me ouvindo bem? Tá todo mundo me ouvindo bem aí? Dá um sinal. Tá falhando? Me diz aí, por favor. Se tá falhando, se tá tudo bem. Me digam aí, por favor. Alô? Estão me ouvindo, gente? Estão me ouvindo bem? Amém. Glória a Deus. Tá ouvindo bem, Tati? Então vamos continuar adorando ao Senhor. Sobre toda a terra tu és o rei, sobre as montanhas e o pôr do sol.
reflete a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim, reinar em mim com o teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Sobre o meu pensar e tudo que eu falar, faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar em mim, reinar em mim com o teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Vem reinar em mim, Senhor. Vem reinar em mim, Senhor. Aleluia, Senhor. Essa é a nossa oração nessa noite, que o Senhor possa reinar sobre os nossos corações, sobre as nossas vidas, que a tua mão esteja aqui sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre a minha filha agora, que tu possas sarar, Senhor, toda a enfermidade dela agora, que tu possa curá-la, restaurar a saúde da Sarinha. Toma ela em tuas mãos. Senhor, também toma cada lar aqui que está conectado conosco. Ó Pai, onde houver uma necessidade de um toque, de uma cura, que o Senhor possa visitar nessa noite, que o Senhor possa entrar em cada casa, em cada vida e restaurar, e reinar, e transformar. Essa é a nossa oração, Pai, nessa noite, no nome de Jesus. Amém. Amém. Queria partilhar uma palavra de Deus hoje com vocês, que está no livro do profeta Abacuque, no livro do profeta Abacuque, no capítulo 1, no versículo 1 até o versículo 4. Livro do profeta Abacuque, capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 4. Depois leremos o capítulo 2, o versículo 1 e 2, depois o capítulo 3, o versículo 1 e 2. Então diz assim, Abacuque, capítulo 1, versículo 1 até o versículo 4. Sentença revelada ao profeta Abacuque. Até quando, Senhor, clamarei pedindo ajuda e tu não me ouvirás? Até quando gritarei violência e tu não salvarás? Por que me fazes ver a iniquidade? Por que toleras a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim. Há litígios e surgem discórdias. Por isso a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta, porque os ímpios cercam os justos e assim a justiça é torcida. Agora Abacuque capítulo 2, versículo 1 e versículo 2. Estarei na minha torre de vigia, e ficarei na fortaleza, e vigiarei para ver o que Deus me dirá, e que resposta eu terei à minha queixa. Versículo 2. O Senhor me respondeu e disse, escreve a visão, torne-a bem legível sobre tábuas, para que possa ser lida, até por quem passa correndo. Agora Abacuque capítulo 3, versículo 1 e versículo 2. Oração do profeta Abacuque, sobre a forma de canto. Senhor, tenho ouvido a tua fama e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos, e no decurso dos anos faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Então, o que a palavra de Deus tem para nós
O que a gente pode aprender com essa história do profeta Abacuque? Estão dizendo aqui que está muito escuro. Melhorou agora? Acho que não tem jeito não. Tá escuro porque eu que sou escuro mesmo. Mas o que a gente aprende com essa história do profeta Abacuque? O que o profeta Abacuque pode nos ensinar, ou tem para nos ensinar, ou tem para nos fazer perceber e aprender com essa história? A Bíblia vai nos ensinar sobre essa história do profeta Abacuque. É interessante que eu queria partilhar com vocês 3 lições que a gente pode aprender, 4 lições, na verdade, que a gente pode aprender com essa história do profeta Abacuque. A primeira coisa que a gente entende a título de introdução é que o livro do profeta Abacuque, ele é diferente de todos os outros livros. Ele tem algo peculiar nele, diferente de todos os outros escritos dos profetas. A gente pode perceber que geralmente um profeta, quando escreve, né, nós vemos ali os livros dos profetas maiores e os profetas menores, em sua maioria aqui na Bíblia, nós percebemos que esses livros começam com Deus falando. E disse Deus, e veio a minha palavra do Senhor. Então, eu tive uma visão e veio a minha palavra do Senhor. Então, todos os outros, ou em sua maioria, os escritos dos profetas, eles começam com essa questão de que Deus fala, é Deus quem fala, é Deus quem se move até o profeta, é Deus quem vai até o profeta e então dar a visão ao profeta, e a palavra do Senhor vem ao profeta. Mas nós podemos perceber que o livro de Abacuque, ele é diferente, ele começa diferente, ele começa com o profeta dizendo o seguinte, lá no capítulo 1, sentença revelada ao profeta Abacuque: até quando, Senhor, clamarei pedindo ajuda e tu não me ouvirás? Então já começa com a oração, com o questionamento, com a queixa de Abacuque. Esse livro ele é diferente de todos os outros. Ele já começa assim, ele já começa com a queixa de Abacuque, com Abacuque olhando a situação em sua volta, olhando tudo que está o caos que está instalado na justiça do seu país. Ele começa a falar das injustiças sociais, ele começa a falar da falta de justiça, de que não há justiça em Israel, de que não há justiça para o pobre, de que não há justiça para o oprimido. Ele começa o livro já com essa tônica, e é um livro que coloca Abacuque diante de Deus. É interessante porque os outros livros é Deus falando, é Deus indo ao profeta, se revelando ao profeta, para que o profeta vá ao povo. Mas o livro de Abacuque é diferente. É o profeta diante de Deus pelo povo. É o profeta como um sacerdote. É como se ele estivesse no lugar do sacerdote que vai à casa de Deus para interceder pelo povo de Deus. O profeta Abacuque, ele tem esse ofício, é um ofício de intercessão, de intercessor. Ele vai para interceder, ele vai para orar, ele vai para buscar a Deus e resposta de Deus. É interessante perceber isso. Quem disse isso, né, isso eu não tirei da minha cabeça, quem disse isso foi um teólogo chamado Luiz Saião, no comentário bíblico de Abacuque. Esse teólogo, Luiz Saião, é um teólogo batista da Igreja Batista lá em São Paulo. Ele faz esse destaque no livro dele, e esse livro é um livro muito bom, é um livro que tem como tema o problema do mal no Antigo Testamento. E ele tem como base o texto de Abacuque. Então esse teólogo, ele faz essa diferença, nos faz perceber essa diferença que há entre o livro de Abacuque, entre o ofício de Abacuque em estar diante de Deus, intercedendo pelo povo, e os outros profetas. Então Abacuque vai e faz uma oração. Mas a pergunta que eu queria fazer para esse texto é: o que levou o profeta Abacuque a orar?
O que levou o profeta Abacuque a fazer essas orações? E foram 4 os motivos pelos quais Abacuque foi levado a orar. Existem 4 motivos. O primeiro motivo pelo qual Abacuque é levado a orar é que ele tem uma santa indignação. Os versículos 2 até o versículo 4, que é Abacuque capítulo 1, versículo 2 até o 4 diz: Até quando, Senhor, clamarei pedindo ajuda, e tu não me ouvirás? Até quando gritarei violência, e tu não salvarás? Por que me fazes ver a iniquidade? Por que toleras a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim. Há litígios e surgem discórdias. Por isso a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta, porque os ímpios cercam os justos e assim a justiça é torcida. Parece até que ele estava vivendo no país, né, no nosso país nos dias de hoje, onde a justiça se afrouxa, onde a justiça não é feita, onde a corrupção parece que não há um combate à corrupção, onde a corrupção cada vez é mais forte. Parece que ele está vivendo nesses dias. Então ele é tomado por uma indignação. E essa indignação eu chamei de santa indignação. O profeta está diante desse dilema. O dilema que esse profeta vê é que o justo sofre enquanto o ímpio triunfa. E a sociedade caminha para o caos. É isso que ele está vendo. Até mesmo procurar a justiça nos tribunais se torna inútil. Ele está dizendo isso para Deus: não há justiça, não há quem promova a justiça. Procurar a justiça não faz sentido, porque não há quem se preocupe em fazer justiça, não há quem promova a justiça aqui na nossa nação. O profeta tem esse dilema, e esse dilema causa no profeta uma insatisfação, uma santa insatisfação, porque leva ele a orar, leva ele a buscar a solução em Deus. Então, o primeiro motivo que leva Abacuque a orar é que ele olha para essa situação e tem uma insatisfação, ele fica insatisfeito. É uma insatisfação santa. Pastor Bill Hybels, o pastor da igreja Willow Creek em Chicago, em um dos seus livros, ele fala de uma experiência assim, e ele chama esse tipo de experiência de descontentamento santo. Ele diz que o que é um descontentamento santo? É quando chega ao ponto de não aguentar uma situação. Você olha aquela situação de injustiça, por exemplo, e você não aguenta aquela situação de injustiça, e você quer fazer alguma coisa. Então esse sentimento dentro de você: eu não aguento, eu não tolero a injustiça, eu não tolero essa situação, eu não tolero esse caos. Isso ele chamou de descontentamento santo. É esse descontentamento santo. É quando algo acontece que desperta dentro de você esse descontentamento. Pode ser uma experiência pessoal, pode ser uma catástrofe nacional, pode ser uma injustiça com alguém que você conhece, pode ser algo perto de você. Às vezes você vê aquilo que te move a orar. Você fica insatisfeito. Você fala: eu preciso orar. Eu lembro uma vez que eu estava indo com a Elo e com a Sarinha. A gente estava indo no shopping aqui em Campo Grande, e a gente saiu de casa e estava chegando ali próximo a uma garça. Estava perto da estação do BRT de uma garça, e o carro estava parado, o nosso carro parado no sinal, o semáforo estava vermelho, e aí nós paramos, e de repente veio um menino e começou a fazer malabarismo ali para ganhar, né, um trocado ali no sinal. E de repente eu fiquei olhando aquela situação, e aquela situação me comoveu. Eu peguei e até dei o dinheiro para o menino, peguei e dei um dinheiro para ele, e enquanto o sinal ainda ficou fechado, ainda ficou por mais um minuto. Depois que eu dei o dinheiro, eu comecei a chorar, e me senti ministrado por Deus, uma insatisfação com aquela situação. E comecei a orar: Senhor, como é que no nosso país pode haver pessoas que vivem em extrema pobreza? Como é que no nosso país
Podem haver pessoas que estão vivendo tanto sofrimento. Senhor, eu quero que a minha vida seja usada pelo Senhor para abençoar pessoas nesse sentido. Eu quero, aquilo foi uma santa indignação. Eu fiquei indignado com aquela história. Enquanto eu fiquei ali, eu cheguei ainda no shopping, demorou mais uns 15 minutos para chegar no shopping. Eu fui até o shopping chorando com aquela situação. A Heloísa me perguntou o que que era e eu falei para ela: como é que pode no nosso país ter pessoas assim, pessoas que vivam numa extrema pobreza, numa situação de fome total, miséria total? Aquilo me causou indignação. É isso, é quando o profeta olha para uma situação no seu país, ele olha para aquela situação e aquilo o deixa insatisfeito. Isso não pode ser assim, mas ao invés dele resolver com as suas próprias mãos, ao invés dele resolver da sua maneira, ele vai orar. Ele vai orar, ele apresenta a Deus sua queixa. Um outro exemplo disso é Neemias. O Neemias, ele era copeiro do rei, você vê isso lá no livro de Neemias, no capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 4. Quando Neemias está ali, ele recebe um dos seus irmãos, seus compatriotas judeus, que chega ali diante de Neemias e traz notícia do seu território, traz notícia de Jerusalém, e aí ele diz para Neemias que os muros da cidade foram derrubados, os portões foram queimados, a miséria na cidade, e Neemias ele tem um descontentamento santo, uma santa insatisfação, e aquilo gera em Neemias choro. Ele começa a chorar e depois ele vai orar. Ele ora a Deus e diz para Deus: Deus, perdoa-nos, perdoa o teu povo. Ele começa a clamar por perdão a Deus. Ele entende que aquela situação que eles viviam, aquela miséria que chegou ao território de Jerusalém, era por causa da consequência do pecado do seu povo, e ele começa a confessar o pecado e a clamar por perdão, mas ele é movido a orar por uma santa indignação. Esse foi o motivo que levou Neemias a orar. Esse foi o motivo que levou o profeta Abacuque a orar. O segundo motivo que levou o profeta Abacuque a orar é que ele tinha uma queixa. Ele tinha uma queixa. No capítulo 2, aqui, Abacuque, capítulo 2, versículo 1. Abacuque 2, versículo 1, diz assim: estarei na minha torre de vigia, ficarei na fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei à minha queixa. Ele tem uma queixa. Ele tem uma queixa e ele diz que ele sobe à torre de vigia. Torre de vigia ali era onde o guarda, o sentinela, ele ficava vigiando a cidade, ele ficava dali de plantão, né, de serviço, olhando a cidade, tomando conta da cidade. Ele diz que ele vai se colocar como um soldado que está de prontidão. E como um soldado de prontidão, ele se coloca diante de Deus e apresenta a Deus a sua queixa. Ele tem uma queixa. Essa expressão que ele usa, né? A expressão apresentarei a Deus a minha queixa. E aí ele usa uma outra expressão, até quando? É o capítulo 1, Abacuque capítulo 1, versículo 2, ele está apresentando a queixa a Deus. Até quando, Senhor, clamarei pedindo a tua ajuda e tu não me ouvirás? Ou seja, até quando, Senhor? Até quando eu vou clamar e o Senhor não vai ouvir? Parece que o Senhor não ouve o clamor. Parece que o Senhor não ouve, mas eu tenho uma queixa para apresentar ao Senhor. E aí o teólogo Luiz Saião, no livro dele, comentário, né, bíblico aqui de Abacuque, ele diz que essa expressão até quando é uma expressão lá no hebraico que é a mesma expressão que os profetas e os autores bíblicos usavam quando Deus falava com o povo. Quando a queixa era de Deus, quando Deus tinha uma queixa sobre o comportamento, né, da humanidade, sobre o comportamento do seu povo, Deus então dizia: até quando? Até quando? Quando Deus se queixava do povo, Deus usava essa expressão, até quando? Que no hebraico é ad aná.
Ad-ana. Até quando? Até quando? Deus então usa essa expressão quando tem uma queixa contra o povo. Mas agora é o profeta quem usa essa expressão dizendo: Ad-ana. Até quando, Senhor? Até quando eu apresento para o Senhor a queixa? Olha o caos em que estamos vivendo. E até quando parece que o Senhor não fará nada? Aparentemente parecia que Deus não estava agindo. Aparentemente parecia que Deus não fazia nada, que Deus não se movia. E ele então apresenta essa queixa a Deus. Ele diz: até quando, Senhor? Até quando? Pode até parecer estranho que o profeta ele use essa expressão para falar com Deus. Use essa expressão de queixa. Parece estranho que ele vai se queixar diante de Deus. Afinal de contas, Deus já havia dito para Jó que é a criatura para contender contra o Criador. Mas ele agora, o profeta Abacuque, ele vai até Deus e ele diz: Ad-ana, até quando, Senhor? Até quando viveremos esse caos, as injustiças que estamos vendo e parece que o Senhor não se move e não fará nada? Até quando, Senhor? Ele tem essa queixa, ele apresenta essa queixa a Deus. Porém, irmãos, é preciso fazer uma observação. A queixa não é uma murmuração. É preciso fazer distinção entre queixar-se diante de Deus e murmurar. Ele tem uma queixa, ele não tem uma murmuração. Precisamos discernir isso. O que é uma queixa, o que é uma murmuração e o que é colocar Deus contra a parede. São três coisas distintas. Murmuração, colocar Deus contra a parede e fazer a Deus uma queixa. Então, a primeira coisa, o que é colocar Deus contra a parede? Colocar Deus contra a parede não é fazer uma queixa. Colocar Deus contra a parede é tentar mudar a opinião de Deus. É quando oramos, e você já deve ter ouvido isso, né? Que se você ora e você começa a orar e começa a ver que não é a vontade de Deus, você, né? Tá vendo que não é a vontade de Deus? Se você é como eu, você muda a sua oração. Mas em muitos lugares vão nos ensinar o seguinte: não, é falta de fé. Você precisa ter fé, porque a tua fé vai fazer Deus mudar. Você precisa colocar Deus contra a parede. Você precisa sufocar Deus. Vai lá e sufoca Deus. Eu lembro que uma vez o meu professor no seminário, quando eu estava estudando, eu acho que foi no segundo ano de seminário, eu tive um professor que ele falou que ele estava num culto, e nesse culto o pregador da noite falou o seguinte: quando eu quero alguma coisa de Deus, eu pego Deus pelo colarinho e coloco Deus contra a parede. Pois então, não é isso que a Bíblia está falando que Abacuque fez. Abacuque não colocou Deus contra a parede e nem nos ensina a colocar Deus contra a parede, porque colocar Deus contra a parede é tentar fazer Deus se render à minha vontade. E a oração não é para que Deus se renda à minha vontade, a oração é para que eu me adeque à vontade de Deus, é para que eu me renda à vontade de Deus, porque afinal de contas, Deus é que é o Senhor nessa relação, e eu sou o servo, eu não sou o Senhor. Né? E Deus o meu servo. É o contrário, Deus é o meu Senhor e eu sou o seu servo. Então a queixa não é colocar a Deus contra a parede. Né? Colocar a Deus contra a parede é uma coisa totalmente diferente de apresentar a Deus a sua queixa. Outra coisa que falei é que a queixa também não é murmuração. O que é murmuração? A murmuração é uma reclamação que a gente faz para uma outra pessoa. Por exemplo, é ficar falando, é reclamando da vida, é reclamando que as coisas não acontecem. Ao invés de orar, eu fico murmurando, eu fico reclamando, eu fico, falando: poxa vida, é como o povo de Israel, ali no livro de Números, se eu não me engano é o capítulo 21 do livro de Números, que o povo ele está no deserto em direção à terra prometida, e aí o rei de Arade ataca o povo e vence a batalha e leva alguns do povo de Deus como escravos, como prisioneiros de guerra.
E aí o povo chega até Moisés e diz assim: Moisés, intercede a Deus por nós, ora a Deus em nosso favor, para que a gente possa voltar para a batalha e vencer então a próxima batalha, vencer a guerra e trazer nossos irmãos de volta. E aí o que acontece? O povo faz esse pedido, ora a Deus e eles vão para a guerra. Deus dá vitória ao povo e eles voltam, recuperam seus irmãos que tinham sido prisioneiros de guerra. Eles trazem esses irmãos, né, de volta para o convívio deles, e aí eles vão continuar a caminhada e começam a murmurar, começam a falar entre eles, ao invés deles orarem a Deus ou chegarem a Moisés e apresentar a Moisés a sua queixa e dizer: Moisés, apresente nossa queixa a Deus. Eles começam entre eles, falando entre eles, murmurando, murmurando, falando mal de Deus, falando do pão. Falaram que o pão que Deus fazia chover todos os dias para eles, que era o maná, esse pão é vil, nos dá fastio, não aguento mais esse pão. E eles vão falando, reclamando e se lembrando do tempo que eles eram escravos no Egito. Enquanto eles vão falando isso, recordando a lembrança do Egito, eles vão murmurando contra Deus. Então a murmuração é isso, mas a queixa é diferente. A queixa é quando você vai diante de Deus com um sentimento que é legítimo, porque queixar-se é colocar diante de Deus aquilo que nos aflige, é aquilo que me causa um descontentamento, é aquilo que me causa uma insatisfação santa. Então eu apresento para Deus, eu sou sincero diante de Deus. Lembra que lá quando o autor aos Hebreus ele diz para a gente ir e entrar na presença de Deus pelo novo e vivo caminho, né? Ali, Hebreus capítulo 10, a partir do versículo 19, ele diz: aproxime-se de Deus pelo novo e vivo caminho, né? Que foi aberto pelo sangue de Jesus. E aí ele fala para a gente se aproximar de Deus com sinceridade. Ou seja sincero diante de Deus. Apresente sua queixa a Deus. Apresente o seu lamento a Deus. Seja sincero diante de Deus. Uma vez eu ouvi um pregador que, né, no seu sermão, ele contava a história de uma missionária e que dois irmãos foram visitar essa missionária na sua casa. E aí chegou lá no campo missionário, na casa da missionária, estava conversando, e no meio da conversa, aquela missionária disse que não estava satisfeita com a sua cozinha, porque a pia era muito baixa, ela não estava satisfeita com o piso que tinha no chão, porque era piso de taco, ela não gostava da casa, porque, né, ela e o marido abriram mão de tudo, estavam ali naquela comunidade, na igreja, e a casa pastoral que a igreja tinha dado para eles era aquela casa que ela não gostava e que, pelo contrário, ela até detestava. Ela detestava a casa. E a conversa foi, chegou um momento que eles foram orar. E os dois irmãos falaram para aquela missionária: então a senhora pode orar primeiro? E ela começou a orar, e aquela missionária orando dizia o seguinte: olha, Deus, muito obrigado por essa casa. E quando ela começou a orar, agradecendo pela casa, a irmã falou: por favor, missionária, não faz isso não. Fica quieta, cala a boca, não fala isso. Por quê? Porque a senhora acabou de dizer para mim e para o irmão aqui que a senhora detesta essa casa, que a pia é baixa, que o taco, o chão é de taco, que a casa é feia, que isso, e não gosta. Então não faça isso, né? Não finja diante de Deus. Seja sincero diante de Deus. É sinceridade. Lembra o que Jesus disse à mulher samaritana? Que Deus busca verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Que vai diante de Deus com sinceridade. Que é adorar a Deus com verdade. É ser sincero. É ser sincero diante de Deus. É fazer o que Abacuque faz. Ele tem uma queixa e ele vai diante de Deus queixar-se diante de Deus. Ele apresenta para Deus aquilo que está causando nele indignação. Ele apresenta para Deus sua indignação. Outra vez eu ouvi um outro pregador dizendo sobre oração e ele dizia o seguinte, vou até falar como ele fez, fazer como ele fez. Está vendo aqui as bonecas, né? Vou pegar uma aqui, ó.
E aí ele dizia o seguinte: você tem uma queixa diante de Deus, você vai, entra no quarto de oração, pega um ursinho de pelúcia, se você quiser, escreve ali Jesus. Você está com queixa, você está com raiva, seja sincero. Você está querendo fazer isso, faça mesmo, ore a Deus, escreve ali Jesus e comece a socar Jesus, soca, 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 porque é o que você sente na hora. Seja sincero. Ele falou: seja sincero, soca o urso chamado Jesus. Mas saiba de uma coisa: você só está de pé porque o sangue de Jesus e a graça de Deus sustentam você de pé. Então seja sincero diante de Deus. Apresente a Deus suas queixas. Coloque para Deus suas queixas, suas indignações. Coloque para Deus aquilo que te deixa indignado e apresente a Ele suas queixas. Isso não significa que Deus vai te responder sim. Deus pode te dizer não, Deus pode te responder com silêncio, mas Deus vai responder. Mas você precisa ser sincero diante de Deus e apresentar a Deus suas queixas. Amém? Terceiro motivo que levou o profeta a orar é que ele tinha certeza da resposta à sua oração. Ele sabia que Deus responde a oração. Olha Abacuque capítulo 2, versículo 1, olha o que o profeta diz: estarei na minha torre de vigia, ficarei na fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei à minha queixa. Ele tem certeza de que Deus vai responder. Ele tem certeza de que Deus vai ouvir sua oração e lhe dará uma resposta. Ele diz: eu ficarei na minha torre de vigia e verei, esperarei para ver que resposta Deus dará à minha queixa. Ele ora porque ele sabe que toda oração exige de Deus uma resposta. Por que a gente precisa orar? Porque Deus não nos deixa sem resposta, não é? Deus sempre responde nossas orações. O profeta sabia que toda oração requer uma resposta e Deus não nos deixa sem resposta. Por isso que vale a pena orar. O livro de Apocalipse, acho que é o capítulo 5. Deixa eu ver aqui direitinho para te dar a referência certa. Apocalipse, capítulo 5, versículo 8. Apocalipse 5, versículo 8. E quando ele pegou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos se prostraram diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. João, nessa visão que João tem no Apocalipse, ele está vendo o céu, ele está vendo o que acontece no céu, ele está tendo um vislumbre das coisas celestiais, e nesse vislumbre das coisas celestiais, ele observa que lá os anjos têm taças em suas mãos, e essas taças cheias de incenso são derramadas no altar de Deus, diante de Deus. E aí João diz para nós que essas taças são as nossas orações, as orações dos santos, as nossas orações. Deus ouve a nossa oração. É por isso que vale a pena orar. Ele orou porque oração exige de Deus uma resposta. Ele pode dizer sim, ele pode dizer não, ele pode dizer não é a hora, ele pode ficar em silêncio, mas o silêncio de Deus também é resposta. Eu queria abrir até um parênteses para explicar isso, porque às vezes nós requeremos de Deus algumas coisas e a gente não ouve Deus falar, a gente tem nossos dilemas, nossas lutas, e a gente começa a entrar em oração, a gente ora, a gente busca a Deus e parece que Deus está em silêncio, mas eu queria que a gente entendesse que o silêncio de Deus sinaliza para a gente alguma coisa. Lá em Lucas capítulo 24, é o dia de domingo, o dia da ressurreição, o dia que Jesus ressuscitou. Mas tem 2 discípulos ali, um é chamado de Cleopas, o outro nós não sabemos o nome. Esses 2 discípulos, eles estão caminhando, indo para o caminho, né? Indo para Emaús, um povoado que ficava a
a pouco, né, distante ali do território de onde Jesus havia morrido. E Jesus havia sido sepultado, mas Jesus já havia ressuscitado, mas eles estavam desesperançosos. Eles estavam desanimados porque eles pensavam que Jesus seria uma espécie de Che Guevara, uma espécie de um revolucionário político, alguém que ia fazer uma luta política, mas Jesus mesmo havia dito que o reino dele não era desse mundo, o reino dele era o reino dos céus. E aí eles entenderam de forma errada. Então, quando eles veem que Jesus morre e não há uma revolução, como é que pode isso acontecer? Não houve a revolução. Nós esperávamos a revolução de Jesus, nós esperávamos a revolução política. O que está acontecendo? E aí a Bíblia vai nos dizer que esses homens se frustram com a morte de Jesus e vão embora. E no meio do caminho, Jesus aparece para eles e começa a conversar com eles. Do que vocês estão falando? E eles no caminho estão falando da frustração, de que Jesus havia morrido, e eles esperavam que Jesus seria o libertador de Israel, e aquela coisa toda. E Jesus começa a conversar com eles, e aí Jesus vai falar para eles: vocês são nécios e tardios de coração. A Bíblia, né, ela usa uma palavra assim bem branda, mas na verdade vocês são muito lerdos. Vocês são um povinho devagar, ou pessoal devagar. Vocês são bem lerdos. Fala sério, né? Jesus, a Bíblia, na linguagem de hoje, traduzida por Lélio. Jesus estava dizendo: vocês são bem lesados, vocês são bem lerdinhos, vocês não entenderam o que os profetas falaram? E aí Jesus começa a expor o que os profetas falaram, dizendo: era necessário que Jesus viesse, padecesse, morresse e ao terceiro dia ressuscitasse. E Jesus diz isso dizendo: assim disse as Escrituras. Jesus está se referindo ao Antigo Testamento, e Jesus estava dizendo que os profetas do Antigo Testamento já haviam profetizado sobre Jesus, que ele padeceria e morreria na cruz do Calvário. Então, quando Jesus estava morto na cruz do Calvário, ou até mesmo quando Jesus no sábado estava ali sepultado, o silêncio de Jesus estava falando. O silêncio de Jesus era uma resposta para a humanidade. A resposta de Deus para a humanidade foi o silêncio de Jesus. Qual era a resposta? De que Jesus havia vindo cumprir o que os profetas tinham dito. Que aquele que carregaria sobre si as nossas angústias, nossas dores, que pelas suas pisaduras nós seríamos sarados. Aquele que se fez maldição em nosso lugar, para que nós fôssemos libertos da maldição da lei e vivêssemos pela graça de Deus. O silêncio no sepulcro de Jesus já era o sinal de que a promessa de Deus estava se cumprindo. Então Deus, às vezes, ele fica em silêncio, mas o silêncio está sinalizando alguma coisa. Nós precisamos pedir a Deus que nos dê discernimento quando orarmos, entender quando ele vai responder sim, não, espera, e quando ele fica em silêncio, porque quando ele fica em silêncio, ele está dando sinais. Deus também dá sinais. Então, o que moveu o profeta a orar? A certeza de que toda oração exige resposta. O quarto motivo, para a gente terminar, o quarto motivo que levou Abacuque a orar era a ciência de que Deus opera maravilhas. Ele tinha essa ciência, ele tinha essa sabedoria de que ele sabia que Deus opera maravilhas. Por isso ele diz lá no capítulo 3, Abacuque, capítulo 3, no versículo 1 e versículo 2, oração do profeta Abacuque sobre a forma de canto. Senhor, tenho ouvido a tua fama e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos e no decurso dos anos, faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Ele diz: Senhor, tenho ouvido da tua fama
e me sinto alarmado, eu me sinto espantado, eu me sinto extasiado de ouvir a fama do Senhor, de saber o que o Senhor fez. Ele está se reportando ao passado, ele está se reportando, o profeta está indo diante de Deus, e quando ele apresenta a sua queixa a Deus, ele traz à memória aquilo que pode dar esperança a ele e esperança para Israel. Ele começa a dizer: Deus, Deus, o Senhor foi o Deus que operou no passado, eu ouvi a tua fama, eu sei que foi com mão forte que o Senhor tirou o nosso povo do território do Egito, eu sei que o Senhor operou milagres no Egito, eu sei que o Senhor sustentou o povo durante 40 anos no deserto, eu sei dos milagres, eu li dos milagres, os meus pais me falaram, me ensinaram, eu tenho essa história comigo e eu trago diante do Senhor essa história, essa lembrança, essa memória, porque eu sei que o Senhor opera maravilhas. Quando ele diz aviva a tua obra, ele está dizendo: Deus, faz de novo o que o Senhor fez no passado. Ele vai orar dizendo: faz de novo, Senhor, opera de novo, aviva de novo, traz vida de novo, faz novamente, Senhor, faz novamente as grandes obras e os grandes feitos que o Senhor fez no passado. Faz de novo, Senhor, faz de novo. Ele ora porque ele sabe que Deus opera maravilhas. Nós também precisamos orar, irmãos. Nós também devemos orar. Nosso pastor Vanderlei, na quinta-feira passada, ele esteve pregando sobre oração, sobre a importância da oração, e parece que Deus hoje vai reafirmando o que o pastor já falou. Estou entrando em concordância, alinhado com o que o pastor Vanderlei veio ministrando já. É isso mesmo, é tempo. Deus nos chama para a oração, para clamar a Deus e dizer: Deus, faz de novo. Eu venho diante do Senhor, apresento minha queixa, minha insatisfação. Você está vendo a nação, você vê o caos, você vê o que está acontecendo na sociedade, né? A falta da moral, a falta da ética, a falta da justiça. Todas essas coisas estão te deixando indignado. Ore a Deus, diga a Deus: faz de novo. Levanta homens justos nessa nação, homens corretos, honestos, para nos guiar. Senhor, em nome de Jesus, levanta. Você tem sua insatisfação pessoal, sua íntima, de foro íntimo, clame a Deus, vá até Deus e diga a Deus: faz de novo, faz de novo, faz de novo, porque o Senhor fez no passado. Se nós olharmos para a nossa vida hoje, irmãos, nós poderemos perceber quantas coisas Deus já fez. O nosso inário da Igreja Congregacional Salmos e Hinos, ele tem um hino que diz o seguinte: conta quantas bênçãos, todas de uma vez, e verás surpreso o quanto Deus já fez. Deus já fez. Ele já curou no passado, ele já abençoou no passado, ele já abriu uma porta no passado, ele já libertou no passado, ele já transformou, ele já operou na nossa vida no passado, mas ele é o mesmo de ontem e hoje e será eternamente. Ele continua sendo o Deus que opera maravilhas. Por isso, nessa noite eu te convido a orar, a apresentar a Deus suas queixas. Seja sincero diante de Deus. Pega o ursinho, está indignado, quer pegar o ursinho. Faz o que você quiser, desde que você seja sincero diante de Deus. Apresente a Deus, porque Deus é aquele que opera maravilhas. É isso que eu queria ministrar para você nessa noite. O profeta orou a Deus, ele apresentou a Deus sua queixa. Ele orou porque ele tinha uma santa indignação. Ele orou porque ele tinha uma queixa e apresentou sua queixa a Deus. Ele orou porque ele sabia, ele tinha a certeza de que toda oração exige de Deus uma resposta. E ele orou porque ele sabia que Deus é aquele que opera maravilhas. Por isso, nessa noite eu te convido a orar, a clamar a Deus, a pedir a Deus: aviva a tua obra, Senhor. Faz de novo, Senhor. Opera de novo em nossa vida, em nossos corações, em nossa casa, em nossa família. Qual é a tua queixa, meu irmão? Nessa noite eu pergunto para você: qual é a tua queixa? Apresente a Deus a sua queixa. Apresente a sua oração a Deus. Clame a Ele e você verá
verá a resposta de Deus. Tua oração não é em vão. Quando a gente ora, o anjo foi a Bíblia. Não é invenção, não é invencionice da minha cabeça, não é teologia de teólogo maluco, não, é a Bíblia, é Apocalipse capítulo 5, versículo 8, quando a gente ora, o anjo colhe a nossa oração numa taça e derrama diante do altar de Deus. A tua oração faz parte do culto no céu, é por isso que a gente precisa orar. Vamos orar nessa noite, vamos clamar a Deus, apresentar a Deus nossas queixas. Qual é a tua queixa? Do que você tem se queixado? O que é a tua insatisfação, a tua indignação? Coloque para Deus nessa hora. Vamos orar juntos. Vamos fazer essa corrente de oração, apresentando a Deus nossas orações, nossas santas indignações. E quem sabe Deus não vai usar a nossa própria vida. Porque quando Neemias ele tem a sua queixa, ele tem a sua indignação, ele se comove com a situação de Jerusalém, com o território de Jerusalém, com a cidade, com o muro todo derribado, as portas queimadas. Neemias chora, ele tem essa indignação que o leva a chorar, depois o leva a orar, ele ora, mas ele também diz para Deus: conta comigo. Ele coloca a sua vida para ser a solução. Quem sabe você não é a solução de Deus para sua própria queixa? Quem sabe você não é a solução de Deus para a queixa de alguém? Quem sabe se coloque diante de Deus dizendo: Deus, usa a minha vida. Quando Neemias ele ora, ele se levanta da oração e ele vai até o rei e ele pede ao rei que possa ir ao território. Ele se sente comissionado, ele se sente vocacionado para ser a resposta da sua própria oração. É interessante isso, irmãos, que quando a gente ora, Deus responde, e às vezes a resposta de Deus é dizendo: vai você e faça alguma coisa, se levante e haja, porque orar é junto com o agir, é oração, orar e ação, orar e agir. O que está te deixando indignado? Talvez Deus queira usar a sua vida para promover justiça, talvez Deus queira usar a sua vida para mudar histórias. Deus quer usar a sua vida, Deus quer fazer algo. Se disponha para Deus, seja disponível para ser um canal de bênção de Deus, para que Deus faça algo na sua vida. Eu termino lembrando de uma história que eu vivi. Eu sei que experiência é uma coisa muito pessoal, experiência faz parte da pessoalidade de cada um, da individualidade de cada um. E experiência, a gente não faz doutrina e nem teologia em cima da experiência. Eu não posso pregar por aí que a mesma experiência que eu tenho, você tem que ter. Isso é errado. Mas experiências com Deus todos nós temos, e cada um de sua forma. Eu lembro que eu era solteiro, e eu estava em casa ainda, na casa dos meus pais, e fui fazer meu devocional. Eu gostava de fazer meu devocional à noite, quando eu era jovem, né? Eu era da noite, eu estudava à noite, eu fazia tudo à noite. Era quando tinha silêncio na casa dos meus pais. E aí eu estava à noite com o violão, cantando louvores a Deus, peguei minha Bíblia, comecei a estudar a palavra, orando. E eu lembro que eu tive uma visão, que Deus me colocava, eu passava por um lugar e eu não sabia que lugar era esse. E nesse lugar eu via pessoas necessitadas, eu via drogados, eu via travestis, eu via prostitutas, eu via muita gente, meninos de rua. E aquilo ficou no meu coração, e aquilo ficou durante anos no meu coração, e eu não entendia, né, aquela visão, aquela coisa, e eu passei a orar por aquilo. Falei: Senhor, eu não sei o que o Senhor está me mostrando, o que o Senhor vai fazer, eu não sei. E muitos anos se passaram, aproximadamente 10 anos ou mais daquela visão. E aí eu me vi aqui em Campo Grande, pastoreando a nossa congregação aqui em Campo Grande. E aí me vi num inverno. E nesse inverno muito frio, eu passei na porta da drogaria Pacheco e eu vi que tinha uma caixa ali de doações de cobertores e roupas de frio para pessoas em situação de rua.
E aí aquilo me comoveu, eu falei, Senhor, eu preciso fazer alguma coisa também. Eu preciso recolher e trazer para cá. Mas aí depois eu falei, não, eu preciso recolher e entregar. E conversei com a congregação, né, com a nossa congregação aqui em Campo Grande, e os irmãos abraçaram a ideia, nós recolhemos muitas roupas de frio, cobertores, e saímos para entregar. E nós saímos uma sexta-feira à noite, e naquela sexta-feira à noite, né, a gente ali com cobertores e roupas de frio na rua, e cada lugar que a gente passava ali no centro de Campo Grande, tinham alguns irmãos da igreja fazendo isso. Aí eu falei, bem, já está todo mundo fazendo, algumas igrejas entregando sopa, glória a Deus por isso. Falei, e o que que eu vou fazer com isso aqui? E aí um dos nossos irmãos, Jordi, o irmão Jordi falou assim, pastor, tem um lugar que eu sei que igreja nenhuma vai. Vamos lá? É um prédio abandonado da prefeitura, e tem um pessoal lá que é meio da barra pesada, e eu sei que ninguém vai lá. E aí nós partimos para lá, naquela sexta-feira, chegamos naquele prédio muito abandonado, um aspecto horroroso, um mau cheiro terrível. E aí o primeiro andar do prédio era só entulho e outras coisas, fezes e lixo e tudo quanto é tipo de coisas dessa natureza. E aí ali nós chamamos e as pessoas nos atenderam e nós levamos então, entregamos os cobertores. E para encurtar a história, de repente nós nos vimos toda sexta-feira à noite indo lá. A primeira sexta-feira eles nos receberam na porta, entregamos. Na segunda eles foram lá embaixo, pegaram o cobertor, nós levamos um lanche para eles, conversamos, oramos por eles. Na terceira semana nós já subíamos no prédio, íamos no segundo andar onde eles dormiam. Eles eram usuários de droga, de crack, tudo quanto é tipo de droga, mas as igrejas não chegavam ali e nós estávamos chegando ali. E de repente a gente criou um vínculo com aquelas pessoas e começamos a estar. De repente nós vimos começando no inverno e de repente era o Natal. E toda semana. E aí no Natal, chegou no Natal, e aí nós decidimos fazer uma ceia de Natal. E aí na semana anterior do Natal, eu falei com eles que nós iríamos fazer uma ceia de Natal. E aí nós fizemos, a igreja foi, levamos violão, fizemos culto. Foi uma maravilha. Quando nós chegamos no prédio, para nossa surpresa, eles tinham limpado o primeiro andar todo, estava tudo limpinho, não estava mais aquele aspecto sujo. As coisas começaram a mudar ali. E aí nós fizemos o culto e teve aquela ceia, foi uma coisa maravilhosa, foi muito legal, foi, sabe, assim, eu tive uma experiência que um deles saiu assim, o cara tava muito chapado, acho que ele tinha acabado de usar drogas, mas ele tava muito chapado e de repente ele passou assim perto de mim e começou a chorar e me abraçou e falou, pastor, isso era um sonho pra gente ter uma ceia de Natal. E ali ele chorou, eu chorei, a irmã que estava do meu lado chorou, daqui a pouco estava todo mundo chorando. E aí nós começamos a orar, cantar louvores. Eu dei uma palavra e alguns deles se decidiram por Jesus. E aí alguns deles até se reintegraram, voltaram para casa. Eu lembro de voltar lá, perguntar, e o fulano, e o Magrão? Eu falo, pastor, graças a Deus, o Magrão voltou para casa, ele conseguiu se reintegrar na sua família. Eu estou falando isso porque depois desse dia, quando o Magrão voltou para casa e foi reintegrado à família, depois disso, eu entendi aquela visão que eu tive lá atrás e que eu vinha orando, de que às vezes nós somos a resposta da nossa própria oração. Nós precisamos orar. Se nós aqui, 20 pessoas, 30 pessoas na congregação, pudemos fazer alguma coisa significativa pela vida daquelas pessoas ali que eram usuárias de drogas, unirmos todos juntos poderemos fazer. O que será que Deus poderá fazer através da nossa vida, se nós, através da nossa oração, das nossas queixas, nos propusermos a ser a resposta da nossa própria oração? O que será que Deus vai fazer? Infelizmente a milícia, né?
expulsou aquelas pessoas de lá, nós perdemos o contato com eles, né? Mas eu sei que a semente ficou plantada, assim como o magrão voltou para casa. Eu sei que muitos deles, e oro a Deus para que todos tenham voltado para casa e que Deus tenha feito algo poderoso na vida deles. Eu sei que Deus faz, eu sei que Ele é aquele que opera maravilhas e que se a gente orar, a gente vê Deus operar. Mas se a gente orar e não colocar Deus contra a parede, mas orar para se submeter à vontade de Deus, eu sei que Deus pode usar a nossa vida para ser resposta da nossa própria oração. Vamos orar, meus irmãos. Vamos orar, vamos orar. Senhor, obrigado por essa noite, obrigado por estarmos aqui, obrigado por estarmos ligados pela net, pela internet, obrigado pela oportunidade de pregar a tua palavra. Obrigado, Senhor. Obrigado por cada vida que me assiste nessa hora. Eu espero que o Espírito Santo possa traduzir a tua palavra a esses irmãos e falar e fazer algo significativo na vida dos meus irmãos. Senhor, nessa noite faz algo, transforma a nossa vida, nos ajuda a sermos resposta das nossas queixas, a sermos respostas da nossa oração. Ajuda-nos, Senhor, para que as nossas orações nos elevem, Senhor. As nossas orações nos elevem de nível. As nossas orações nos façam subir um nível a mais diante da Tua presença, no sentido de que a gente deixa de pedir, mas a gente se torna a resposta da oração. Senhor, faz isso. Visita cada lar agora, cada pessoa que ouve. Talvez esteja precisando de um agir, de um milagre, de que o Senhor faça novamente algo por eles. Visita agora cada casa, cada família, cada casamento. Senhor, cada pessoa, cada história que parece perdida. Traz novo ressignificado para a história de vida de cada pessoa. Para aqueles que pensam que não há esperança, ressignifica a vida deles, ressignifica a história deles, transforma, faz algo novo, Senhor. Onde a nossa voz chegar agora, que a tua voz também chegue, que a tua presença e a tua graça também chegue. Que o Senhor abençoe a todos de forma especial nessa noite. Nós choramos gratos em nome de Jesus. Amém. Valeu, pessoal. Deus abençoe a vida de vocês, vocês que ficaram comigo até agora aí. Que o Senhor possa abençoar a vida de vocês de maneira especial, tá bom? Um beijo aí, os irmãos da congregação, o irmão Alexandre, tá bom? Os irmãos que estão conosco aí, né? Também da nossa igreja matriz, tá bom? Irmã Marta, irmã Jéssica Moura. Jailton Xavier, meu primo, um beijo no seu coração, meu primo. Irmã Josi, Deus abençoe. Irmã Eliane, irmã Gisele Cajá, Deus abençoe. Irmão José Carlos, irmã Kátia, irmã Girlene, Diácono Wilson, Tatinha, Deus abençoe, Tatinha, sua vida. Meu tio Roberto também, irmã Edilson, irmã Leia, pastor Vanderlei, beijo no seu coração, pastor. Amanhã, queridos, com o nosso pastor Vanderlei, às 20 horas, a nossa live, nosso culto, na fanpage IEC de Vila Norma. Palavra com o nosso pastor Vanderlei de Castro Silva. Nessa hora estão convidados, tá bom? Tiago Wilson, minha irmã, minha maninha, Larissa Moura, irmão Lau. Deus abençoe todos vocês. Diaconisa Palmira, irmã Jô, irmã Aline, Diaconisa Regina Rangel, irmã Vânia, Gleitz. Deus abençoe a todos aí. Fica na paz. Uma boa noite abençoada em nome de Jesus. Beijo, paz.